Olá, olá! Hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu começo e o que depois que eu fiz que mudou totalmente a minha agenda de atendimentos. Lembrando que isso tudo que eu vou falar é sobre uma menina de 19 anos que não sabia conversar, não entendia de comunicação, quase não tinha contato com pessoas. O meu maior contato era com a minha família e umas 3 ou 4 amigas. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa improvável pela quantidade de atendimentos que eu tenho hoje. E o primeiro passo que eu quero falar para vocês é sobre o quanto o ambiente ele limita a gente. Como é que eu comecei a mudar? Quando eu comecei a sair do ambiente familiar, que eu trabalhava com a minha família, e comecei a conhecer outras pessoas. Por isso que eu sempre indico, vai começar na área da beleza, começa trabalhando em um salão, começa trabalhando com alguém, para te pegar formas de comunicação, para te ter contato com mais pessoas, para te expandindo a tua mente, que há outras formas de se relacionar. Então, o primeiro salão que eu trabalhei, ele me ensinou, as pessoas que estavam ali, elas me ensinaram muito. O dono do salão, eu olhava, a agenda dele tava vazia, e perguntavam pra ele assim, como é que tá a tua agenda? Tô cheio, tô lotado. E eu olhava e dizia, gente, mas tá vazio. Só que ele tinha tanta convicção que ele ia atender bastante pessoas, que de fato chegava ao final ali da semana, quinta, sexta e sábado, e ele atendia muito. E o carinho que ele tinha com essas mulheres, ai, lembrei de ti com isso aqui, ai, esse corte tu gosta, ai, essa cor, olha o que eu recebi. E, gente, aquele relacionamento ali não era só por venda, não era só por interesse em receber da cliente. Era, de fato, um relacionamento genuíno, onde ele tinha preocupação, porque eu via isso. E eu comecei a achar tão bonito aquela forma de se relacionar, de olhar para elas com cuidado, com carinho. E eu fui começando a replicar aquele comportamento ali até pegar o meu jeitinho. Porque no começo você vai se inspirar em outras pessoas, né? A gente replica um pouco de comportamento até ter personalidade o suficiente para conseguir criar o nosso jeito. E foi isso que aconteceu comigo. Só que, na época, como eu não conhecia pessoas, eu fui conhecendo as clientes do salão, elas pegando confiança em mim. Eu trabalhava só com maquiagem e design de sobrancelha na época, não fazia cílios. O que acontecia eu ficava ali, só que eu não sabia conversar muito. Então, se alguém falava comigo, meu sorriso era assim, ó. De tanto receio que eu tinha, eu não sabia o que responder para elas, então eu observava muito como o dono do salão fazia. O que foi a grande virada de chave da minha carreira? Eu comecei a observar muito e também na época tinha uma maquiadora que estava extremamente estourada. E eu olhava para ela e pensava assim, eu só queria uma cliente. Enquanto num sábado, numa sexta-feira, ela atendia aí 10, 12 clientes fazendo maquiagem. Só que à medida que eu fui observando a postura das pessoas no salão, principalmente do dono, dela, e eu comecei a estudar sobre mentalidade, eu vi que eu estava sonhando, mas não estava agindo. Então eu comecei a estudar sobre mentalidade e sobre lei da atração, que são 2 assuntos que eu amo, porque mudou a minha vida completamente. E aí, eu passei de deixar a ser a menina que sonhava para ser a pessoa que sonhava e caminhava em direção ao seu sonho. Então, o que eu mudei? Comecei a pegar modelo dentro do salão também. Tinha várias mulheres dentro do salão. Eu começava a maquiar elas no horário que elas não tinham clientes. Por quê? Porque outras mulheres iam ver, eu ia ter foto para postar, e aí eu colocava lá no Facebook, que é no tempo do Facebook, há 11 anos atrás. Mais uma maquiagem de hoje. E marcava o salão. E as clientes começaram a ver, e a gente começou a conversar, eu fui criando confiança, e fui me sentindo confiante também, porque eu estava dando o meu melhor. E a agenda começou a encher significativamente nos finais de semana. Até que elas começavam assim, Liz, por que você não faz tal coisa? Eu ia lá e fazia o curso. Eu sou formada em estética, eu fiz a faculdade, mas
apesar de trabalhar hoje só com extensão de cílios, eu sei fazer depilação, micropigmentação, massagem, tudo que vocês imaginarem na área da beleza eu fiz curso, porque elas me pediam, eu ia e fazia. A questão é que quando chegou nos cílios, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei meninas do salão pra testar, pra bater foto, e foram essas fotos, essa postura de estar buscando alcançar a minha tão sonhada agenda cheia, que foi o que eu fiz. O que me fez mudar. Se eu pudesse indicar para vocês um primeiro livro para vocês lerem, seria Os Segredos da Mente Milionária, porque ali já tem muita coisa que são viradas de chave. E a outra coisa imprescindível é, não adianta ficar olhando e desejando. Tem que sim conversar com pessoas, tem que sim fazer parceria, tem que caminhar em direção ao sonho. Vai ter que pegar modelo de graça no começo, é como se fosse um investimento. Vai ter que, às vezes, fazer panfletagem, que funciona também, fazer divulgação nos grupos de Facebook, aqueles de venda, limpeza de pele. Nossa, limpeza de pele eu vendi muito. Só que eu tava disposta a dar o passo e tá preparada para receber os clientes. Então, ali eu percebi que, de fato, é possível encontrar pessoas. Claro que uma coisa que vocês têm que ter ideia não pulei de uma cliente para 20 clientes, depois para 50 clientes. Não, foi uma cliente, depois duas clientes, depois 3 clientes, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar num número muito grande. Então, não é do dia pra noite, é uma escadinha. Para ter 2 clientes, tu precisa ter primeiro a primeira. Para ter 5 clientes, primeiro tu tem que ter passado por 1, 2, 3, 4. E às vezes a gente acha que vai começar a fazer algo e de repente já vai, bum! Ah, não, tô aí com 10 clientes. Não é assim que a vida funciona. Até porque a gente precisa ir atendendo, criando experiência e criando maturidade emocional também para lidar com o atendimento, porque lidar com pessoas, atender pessoas é desafiador, não é fácil, principalmente porque a gente também tem o nosso jeito, as nossas feridas, as nossas dores, que bate com a de outras pessoas. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente interpreta de um jeito que nem foi. Então, tu tem que ir por isso que é devagarzinho, por isso que é um processo, porque nesse processo tu vai crescendo e vai se preparando ao longo do caminho. Então, hoje, eu já bati 20 mil atendimentos só em extensão de cílios, tenho 11 anos de carreira, já atendi muito, me desenvolvi muito, consigo conversar com qualquer pessoa tranquilo, mas nem sempre foi assim. Se me perguntassem o meu nome, eu começaria a tremer. E tudo mudou quando eu juntei mentalidade e ação. Então, se hoje eu puder dar uma mega dica pra vocês, apesar de a gente achar assim, livro, bota audiobook, pega corte no TikTok, no Instagram, alguns cortes também no YouTube, mas assim, vai pra parte de mentalidade, porque quando a tua mentalidade for nova e juntar com a ação que você fazer a sua parte, a sua carreira vai mudar. Eu tenho certeza.